Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Falaremos hoje sobre as propriedades da matéria. Bem, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A química é a ciência que estuda a constituição da matéria, suas estruturas internas, as relações entre os diversos tipos de materiais encontrados na natureza, além de determinar suas propriedades, sejam elas físicas ou químicas. O que define a matéria são as suas propriedades. É em função de suas propriedades que cada tipo de matéria é usado. Por exemplo, a madeira é usada na fabricação de móveis porque, além de ser resistente, pode ser lixada e serrada facilmente. Como queima também facilmente, é utilizada como lenha em fornos. Na matéria, distinguimos propriedades gerais e específicas. As propriedades gerais são comuns a todo tipo de matéria e não permitem diferenciar uma da outra. São propriedades gerais da matéria: a massa, o volume, a impenetrabilidade, a elasticidade, a compressibilidade e a divisibilidade. A massa é definida por certos cientistas como a quantidade de matéria que possui um corpo. Por exemplo, um ovo de galinha tem mais massa que um ovo de beija-flor. E em 1 litro de água tem mais massa que em 1 litro de ar. As principais unidades de medida da massa são miligrama, grama, quilograma, tonelada. Volume ou extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar lugar no espaço. As principais unidades de medida do volume são mililitro, centímetros cúbico e litro. Corpos com o mesmo volume podem ter massas diferentes. Contudo, corpos diferentes podem ter a mesma massa. Não podemos confundir massa com volume. Quando comparamos 1 litro de ar com 1 litro de água, notamos que neste caso ocupam o mesmo volume, que é 1 litro. Porém, há muito mais matéria ou massa em 1 litro de água do que em 1 litro de água. A impenetrabilidade é a propriedade em que 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo espaço. A elasticidade é a propriedade que a matéria tem de retornar ao seu volume inicial, uma vez cessada a força que causa a compressão. Por exemplo, uma esponja de banho volta ao seu estado normal após ser comprimida, devido à sua elasticidade. A compressibilidade é a propriedade que a matéria tem de reduzir o seu volume quando submetida a certas pressões. Dependendo do tipo de matéria, a compressão pode ser maior ou menor. Por exemplo, uma esponja de espuma. Além de elástica, ela é também compressível. A divisibilidade afirma que a matéria pode ser dividida em porções cada vez menores. Por exemplo, uma gota de água pode ser dividida em porções cada vez menores até chegar a um ponto limite, em que teríamos a menor porção de água, conservando as propriedades da substância, que seria a molécula da água. A molécula da água pode ainda ser dividida em seus 3 átomos, que são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, teremos a fórmula da água, H2O. As propriedades específicas e funcionais são próprias para cada tipo de matéria e permite diferenciar uma da outra. Podem ser classificadas em propriedades organolépticas, físicas e químicas. As propriedades organolépticas são as que podem ser percebidas pelos órgãos dos sentidos. Por exemplo, a cor, o brilho e o sabor. Propriedades físicas. As propriedades físicas mais importantes são o ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade absoluta, propriedade magnética, maleabilidade, ductilidade, dureza e tenacidade. Ponto de fusão
é a temperatura em que a matéria passa da fase sólida para a fase líquida, sempre em relação a determinada pressão atmosférica. O ponto de ebulição é a temperatura em que a matéria passa da fase líquida para a fase gasosa, sempre em relação a determinada pressão atmosférica. Densidade absoluta está relacionada entre a massa e o volume de um corpo em determinadas condições de temperatura e pressão. A massa pode ser medida em grama. O volume pode ser medido em centímetros cúbicos. Um exemplo de densidade absoluta. É impreciso afirmar que o chumbo pesa mais que o alumínio se o volume não for definido. Outro exemplo. É correto afirmar que o chumbo tem densidade maior que a densidade do alumínio, porque está implícito o volume unitário constante. Significa que qualquer volume de chumbo há mais matéria do que no mesmo volume de alumínio. O ferro afunda na água por ser mais denso que o azeite. O azeite flutua por ser menos denso. Propriedade magnética é a propriedade que a substância tem em atrair pedaços de ferro e níquel. São exemplos de substâncias magnéticas naturais: a magnetita, os ímãs artificiais constituídos de ferro, aos quais se acrescentam proporções determinadas de alumínio, níquel e cobalto. Maleabilidade é a propriedade que determina a matéria ser transformada em lâminas. Toda matéria capaz de ser transformada em lâminas é considerada maleável. A maioria dos metais é maleável. A maioria dos metais, além de ser maleáveis, é dúctil. Podem ser transformadas em fios. A essa propriedade dá-se o nome de ductilidade. A propriedade dureza é determinada pela resistência que a sua superfície oferece ao risco por outro material. A dureza não pode ser medida em unidades, como se faz para medir a massa. O mineralogista alemão criou uma escala por meio da qual se testam diferentes substâncias. O diamante é a substância que apresenta maior grau de dureza. Cada mineral padrão da escala pode riscar o que estão abaixo dele, e podem ser riscados por ele mesmo, ou pelos que estão acima dele. É a escala de Mohs. A tenacidade é determinada pela resistência que o material oferece ao choque mecânico, isto é, ao impacto. Um material é tenaz quando ele resiste a forte impacto sem se quebrar. Reações químicas são os processos que transformam as substâncias em outras. As propriedades químicas são as responsáveis pelo tipo de transformação que cada substância é capaz de sofrer. Por exemplo, o ferro, ao combinar-se com o oxigênio em presença do ar úmido, transforma-se em ferrugens. As propriedades funcionais comuns a determinados grupos de substâncias são identificadas pela função que desempenham. Por exemplo, os ácidos, as bases, os sais, os óxidos e os álcoois. Outros exemplos são as substâncias do grupo ácido, costumam ter sabor azedo. Estudar as propriedades da matéria é importante na identificação das diversas substâncias existentes no planeta Terra. É fundamental para a ciência que vai decidir a sua utilidade nas diversas áreas. É isso aí, pessoal. Até a próxima!